E ele sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e as estrelas, e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos, e o seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e a tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti, em terra? E seus irmãos o invejaram, mas o seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a ele. E ele disse: Aqui eu estou. E ele lhe disse: Vai, rogo-te, vê se está bem com os teus irmãos e bem com os teus rebanhos, e trazei-me palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: O que tu estás procurando? E ele disse: Eu procuro meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando seus rebanhos? E o homem disse: Eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: Vamos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que aproximassem deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova e diremos que algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rubem, ouvindo isso, o livrou das suas mãos e disse: Não matemos. E Rubem lhe disse: Não derrameis sangue, mas lançai-o nessa cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar a seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele, e eles a tomaram e lançaram em uma cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram para comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vindo de Gileade, com seus camelos carregando especiarias e bálsamos de mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendemos e, e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é o nosso irmão e a nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram, levaram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E Rubem retornou à cova, e esse José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. E ele retornou aos seus irmãos e disse: O menino não está aí, e eu para onde irei? Eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram a seu pai e disse: Achamos isto, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e colocou pano de saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias. Amém, meninas, até aqui. Vou voltar agora. Deixa eu permitir a Larissa entrar aqui. Larissa, bem-vinda. Nós vamos começar agora o comentário. A gente leu o capítulo 37 de Gênesis, tá? Então, meninas, aqui nós começamos a história de José. O título aqui da minha Bíblia fala Os Sonhos de José. Então, aqui, José, ele tinha 17 anos, né? Ele era o filho mais amado por Jacó, aqui na leitura Israel, né? Ele era o filho da velhice. Então, ali, ele era o mais amado. E a Bíblia diz, né, que ele era o mais amado e diz que seu pai, Jacó, fez uma túnica de cores. E por isso seus irmãos não falavam mais com ele pacificamente, né? Os irmãos dele tiveram inveja, mais inveja ainda dele. E aqui a Bíblia nos conta, né, que eles sempre falavam coisas sobre José. E José, nós lendo aqui, José ele não tinha culpa desse ódio, né?
Jacó tinha essa atitude para com ele de amor, mas José não tinha culpa desse ódio. E a Bíblia diz que José, aqui no capítulo 5, que José sonhou um sonho. E quando nós falamos aqui de sonho, todas nós temos sonhos, né? Todos nós temos sonhos de conquistar algo e temos sonhos com Deus também, sonhos com o Senhor. E aqui, o primeiro ponto que me chama a atenção é que José, ele conta aos seus irmãos o seu sonho. José, e não só uma vez, né? Ele conta duas vezes. Muitas das vezes, irmãs, nós vamos precisar ter discernimento e pedir ao Senhor discernimento para quem a gente vai contar os nossos sonhos, para quem nós vamos compartilhar coisas das nossas vidas. José, ele confiou ali nos irmãos dele, né? Contar esse sonho a irmãos, pessoas da família, mas que tentaram abortar esse sonho dele. Às vezes a gente acha, não, eu estou dentro da minha família, tá segura, ela é minha prima, vou contar aqui parte da minha vida. Mas a gente precisa ter esse discernimento, né? Pedir ao Senhor, Senhor, me dê discernimento, esse sonho que eu tive, isso eu posso compartilhar, eu devo falar com essa pessoa. Eu antes desde mais nova, eu era uma pessoa assim aberta, todo mundo que vinha tinha acesso, né? Tudo que eu podia, eu falava. Assim, eu acho que porque em casa eu não tinha muito esse lugar de compartilhar, não conversava muito com minha mãe, com as minhas irmãs, e assim, compartilhava tudo, né? Hoje em dia, né, depois que a gente vai amadurecendo com a idade, com a terapia, né, eu tenho aprendido que não é assim. A gente não deve compartilhar os nossos sonhos, compartilhar aquilo que nós temos passado em casa, através do nosso relacionamento, não só sonhos, né? Os nossos relacionamentos, talvez conflito com o marido, não é algo para a gente se abrir para todo mundo, né? Tem as pessoas certas para a gente falar, para a gente conversar, pessoas que vão entender esse sonho, né? Aqui a Bíblia diz que quando ele conta o segundo sonho, os irmãos odeiam a ele ainda mais, mas Jacó, ele guarda isso. Então, Jacó era ali uma pessoa que entendia, olha, realmente, esse sonho é de Deus, mesmo ali não entendendo, mas ele guardou aquilo no coração. Então, existem as pessoas certas que a gente pode confiar os nossos sonhos, que vão guardar isso no coração, orar por você, né? Então, nós possamos ser vigilantes nisso, com quem nós vamos compartilhar os nossos sonhos. E aqui, né, como eu citei aqui, há pessoas que elas vão tentar abortar esses sonhos. Eu acho muito interessante uma frase que eles falam assim, quando os irmãos veem, lá vem o sonhador. Além de querer abortar esse sonho, né, ele ainda usa essa palavra como chacota, né, lá vem o sonhador. Mas essa chacota, na verdade, né, é a identidade de José, né? Ele era um sonhador, mas um sonhador, né? Um sonhador que sonha os sonhos de Deus. Ele sonhava os sonhos de Deus, ele tinha um propósito. Então, mesmo com chacota, as pessoas podem falar, ah lá sonhadora, ah lá crentezinha. Mas é isso mesmo, ah lá a crentinha, né? Que vive na igreja, a serva, ah lá a filhinha, né? Porque muitas das vezes as pessoas usam esse chacota, mas é isso mesmo que nós somos, né? Filhas de Deus, essa é a nossa identidade. E isso era quem realmente José era, mesmo com chacota, né? Ele era um sonhador que sonhava os sonhos de Deus. E aí a Bíblia diz que ainda eles falam assim, ó, veremos o que se tornará os sonhos de Deus, esses sonhos deles, né? Eles armaram contra José e ainda diz, vamos ver então se a gente jogar ele aqui nessa cova, né? A gente fazer isso, vender ele, e vai virar alguma coisa esse sonho deles. Mal eles sabiam, né, que tudo isso que estava acontecendo já fazia parte do propósito de Deus para que esse sonho fosse cumprido. E às vezes, irmãos, o sonho de Deus para a nossa vida, a promessa dele, aquilo que ele vai cumprir, nós vamos ter que passar por processos dolorosos, né? Lançar ali na cova, ser vendido era doloroso, mas fazia parte do processo do sonho para a realização do sonho. Então, muitas das vezes as pessoas elas podem tentar abortar, mas aquilo faz parte, aquele confronto, aquela dificuldade que a gente passa,
aquela situação difícil que talvez tem pessoas aqui que estão passando nesse momento. Nossa, eu já não aguento mais esse conflito nesse casamento, já não aguento mais esse conflito no meu trabalho, essa criança dessa forma, agindo dessa forma, meu filho agindo dessa forma. Tudo isso, deixa eu aceitar aqui, tudo isso faz parte do nosso processo. Eu tenho aprendido, esses dias nós fizemos um estudo sobre o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito, e para esse fruto ser gerado, a gente vai ter que passar pela prova, né? Para eu ter o fruto da alegria, pelo ter o fruto da longanimidade, do domínio próprio, eu vou ter que ser testado nisso. Como é que eu vou saber que eu tenho o fruto do domínio próprio, sendo que eu não passei por nenhuma situação que me obrigou a ter domínio próprio? Né? Então, ali para José conquistar, na verdade, viver os sonhos de Deus, ele teve que passar por esse processo. Então, a gente não pode pensar que vai ser fácil, né? Não vamos passar por nada. Mas tudo que ele passou ali, né, essa venda que foi dolorida, foi necessário para uma ponte, na verdade, né, para realizar o sonho dele. Então, nós vamos passar por situações, desertos, antes de chegar na realizações. Mas, irmãos, irmãs, né, mesmo com esses desertos, mesmo com a cova, com a venda, nada vai mudar o que Deus disse para nós, né? Deus, o sonho dele, nada vai mudar. Nada muda o nosso Deus. Mesmo que as pessoas falaram, vamos ver o que se tornará, vamos ver o que vai tornar, não vai virar nada, essa faculdade não deu certo. Ah, já fiz isso aqui para ela, não vai dar certo. Mas nada muda o que o Senhor disse sobre nós, a nosso respeito, tá? E outro ponto, gente, muito importante, eu queria falar só sobre os sonhos, mas ontem eu lendo de novo, eu queria destacar uma parte aqui, que é sobre quando eles mandam a túnica, né? Nem são eles que vão levar a túnica, eles enviam a túnica cheia de sangue para o pai dele, Jacó. E quando Jacó ele vê a túnica, aqui a Bíblia diz que ninguém falou para ele o que tinha acontecido com o Jacó, com José. Eles nem precisaram inventar nada. Olha só o que Jacó disse assim que ele vê a túnica. Ó, o mensageiro que levou disse isso, ó. Achamos isto, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. No 33. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. Jacó, ele toma ali pela visão, né? Ele vê aquilo e ele fala: nossa, aconteceu isso com meu filho, sendo que nem tinha sido isso que tinha acontecido, né? Então as pessoas queriam que ele acreditasse nisso, mas na verdade, ele olhando aquilo, ele fala: aconteceu isso. Quem se identifica de situações, nós colocarmos as palavras que o inimigo queria que a gente colocasse na nossa vida. A gente vê uma situação, eu não vou dar conta, eu sou isso, eu não tenho coragem, eu sou falha, eu já errei uma vez. Quantas das vezes o inimigo coloca coisas ao nosso olhar e nós simplesmente falamos aquilo que ele quer, sendo que nem foi o que aconteceu, né? E às vezes a gente fica questionando, né? Jacó, com um filho que ele amava tanto, aqui não, a Bíblia não relata, né? Mas assim, não fez uma CPI, alguma coisa assim, gente, mas foi isso, né? E ele simplesmente pega aquilo que ele viu, tira uma conclusão e aceita como foi, né? Eu aceito, eu falei isso. Então, às vezes a gente tenta colocar a gente tenta não, nós colocamos essas palavras a respeito de nós mesmos, né? Então, aí é mais algo para a gente ser vigilante, né? Aquilo que nós estamos vistos, aquilo, a gente lembrar a nossa identidade, né? Nós somos filhas amadas, nós somos herdeiras de Cristo, e não permitir que o inimigo, né, com esses pensamentos, nós sabemos que a nossa guerra é mesmo ali contra a mente, né? Às vezes a gente vê coisas e fica na mente, nossa, eu não vou conseguir. Eu falo por mim mesma, sabe? Que isso seja um despertar para nós, mulheres, né? Para a gente olhar para nós e sempre, mesmo que o inimigo declare, que a gente possa ver que não é o contrário, você não vai dar conta,
mas nós possamos relembrar quem nós somos em Cristo. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho espírito de fortaleza, não de medo. Sempre declarar isso, sabe? Não permitir que o inimigo coloque as palavras, né, que na nossa boca, não permitir que o inimigo dite aquilo que ele deseja, mas que nós possamos sobressair, tá? Então é isso que eu queria deixar essa meditação para vocês nessa manhã sobre esse trecho, né? Não desista dos sonhos do Senhor para sua vida, né? Aquilo que Ele tem te entregado, que Ele sonhou para você, seja como José, permaneça, mesmo que as pessoas digam, aí, lá vem a sonhadora, vamos ver o que vai virar esse sonho dela. Que nós possamos persistir, saber que no Senhor nós podemos todas as coisas, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo se nós estivermos passando por lutas, por batalhas, o Senhor é conosco e nada vai mudar aquilo que Ele já declarou sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos fazer agora um período aqui de oração. E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa no final, eu deixo para abrir o microfone. Ou se já quiserem comentar e quiser abrir o microfone, quando eu coloco a música, pode abrir e falar, comentar. Eu só vou colocar um fundinho aqui bem baixinho, que eu gosto de orar com fundo. E a gente tem até mais um tempinho hoje. Amém. Vou botar um fundinho aqui. Feche os seus olhos. Vamos ficar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que há sonhos do Senhor para cada uma de nós, Pai. Deus nos ajude, Senhor, a permanecer, Pai, nesse caminho, a permanecer onde o Senhor deseja que estejamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, ver com os teus olhos, Pai, ouvir com os teus ouvidos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, Senhor, meu Deus, fazer aquilo que te agrada, andar segundo, Senhor, meu Deus, a tua vontade, Pai. Nós, Pai, não abrimos, Pai, mão daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos permanecer, ó Pai, mesmo que seja doloroso, Pai. Mesmo que seja, Senhor, difícil esse caminho, Pai. Mesmo que tenha pedra, Senhor, meu Deus, mesmo que tenha cova, Pai. Nós queremos permanecer porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco e nós queremos permanecer, Pai. Porque nós sabemos que os sonhos que o Senhor tem para nós não é só apenas sobre nós, Pai, é sobre muitos, Pai. E nós precisamos permanecer, Pai, nos fortalece, Pai. Oh, Senhor Jesus, há uma geração, meu Deus, de mulheres, Pai, que o Senhor tem chamado, meu Deus. E muitas delas, Pai, estão aqui, meu Deus, e que esse desejo venha continuar ardendo nos nossos corações, que haja um posicionamento de mulheres, ó Pai, que há tanto tempo tem ficado escondida, Pai. Há tanto tempo, meu Deus. Haja, Senhor, meu Deus, no coração, meu Deus, de cada uma delas, desejo, Pai, de ir para fora, para fazer, para acontecer aquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Meu Deus, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos. Obrigado, Senhor, tu és o motivo de tudo. Nós te louvamos, Senhor, nós queremos mais e mais de ti, mais e mais da tua presença, Pai. Inunda, Senhor, meu Deus, o nosso lar, Pai, com a tua presença, Pai. Abençoa a vida de cada uma dessas mulheres, Pai, o trabalho delas, Senhor, meu Deus, o lar, a família, os casamentos, ó Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, enche da tua graça, Senhor. Enche da tua presença, meu Deus. Prospera o lar das tuas filhas, Pai. Os negócios, tantas mulheres empreendedoras aqui, abençoa, prospera, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de Ti, Pai. Que nós possamos ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, que aonde o Senhor, aonde nós formos, Pai, que o Senhor, vai à frente, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, nós queremos mais e mais de Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, meu Deus. Mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas.
Se alguém quiser falar alguma coisa, ainda dá tempo, temos 5 minutinhos. Ai, muito bom essa primeira manhã. Vamos tirar a nossa foto. Tava com saudade, gente. Nós ficamos 2 semanas sem o devocional. Depois vocês vão dando feedback aí de vocês do formato. Deixa para sexta-feira, né? Vocês verem. Amanhã nós temos outra pessoa com a palavra. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Quem puder ligar a câmera, vou tirar a foto. Vai lá, 1, 2, 3. Pronto. Meninas, um ótimo dia para vocês, viu? Amanhã estamos juntas novamente às 6. Um beijo. Ótimo dia.